A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, essa parábola que nós vamos analisar hoje sobre o grão de mostarda, tá? Se encontra no capítulo 13 de Mateus, versos 31 e 32, Lucas 13, 18 e 19 e no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 30 ao 32, inclusive fazendo referência justamente a essa, tá? Essa passagem, diferente de outras dos evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos, ela é exatamente igual, coincidência ou não. Mateus e Lucas, capítulo 13, os dois são referências ao grão de mostarda, a diferença é só os versículos. Mateus 13, 31 e 32, Lucas 13, 18 e 19, Marcos, que é aqui eu vou ler, Marcos 4, 30 ao 32. Certo? Vamos lá. Novamente ele disse: a que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Este se assemelha a um grão de mostarda, que é a menor semente que se semeia sobre a terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos sobre a sombra. Tá, vamos lá, parte por parte. Primeiro, capítulo 4, está falando de Marcos, tá? No caso, está falando a parábola do semeador, então aqui ele está falando do plantio e da colheita, certo? Então tem a parábola da semente, a parábola do fermento, por exemplo, mas que isso mais para frente no canal vou fazer vídeos especificamente de parte por parte. O que eu quero focar é o seguinte: mostarda, né? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo come, mas se a gente for parar para pensar, a sementinha da mostarda ela é muito, muito pequena. A chance de você fazer a referência aqui para plantar, perder essa semente às vezes no dedo, na mão, no chão e não ver, porque ela chega a ser da mesma cor do terreno, é muito grande. Então ela é algo quase imperceptível. Se você não tiver focado, prestar atenção, que é o que está dizendo aqui, você perde essa fé, você se perde no decorrer do caminho, na sua trajetória. Então é isso aqui que está dizendo. Ela é uma árvore frondosa, é uma hortaliça, que é a maior hortaliça, né, uma das maiores hortaliças do plantio em si. Então, se você analisar friamente, algo pequeno que se torna grande, tá? E é também uma referência que mais adiante é feita, né? Quando uma das pessoas da multidão que acompanhava Jesus, os discípulos, chega e clama a Jesus para que o filho dele, que sofria convulsões, sofria com uma possessão demoníaca, né? Em Mateus capítulo 17, no verso 20, ele fala que a fé tem que ser como um grão de mostarda, que se você tiver essa fé, por menor que ela seja, tiver uma fé convicta, né, você consegue fazer até uma montanha se mover, tá? Então essa é a referência que ele faz, mas um pouquinho antes ele até dá uma bronca, fala: até quando eu vou ter que ficar dando suporte para vocês? Um dia eu vou embora, e até quando eu vou ficar, né, geração incrédula? Até ele fica bravo e chama essa geração de geração incrédula. E a questão também dessa parábola do grão de mostarda, apesar de ser uma passagem muito curta, ela faz referência a duas profecias muito importantes. Uma está no capítulo 2 do livro do profeta Isaías, versos 2 ao 5. Vamos lá ler. Isaías 2, do 2 ao 5. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e resolverá contendas entre as muitas nações. Das suas espadas elas farão enxadas e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, nem aprenderão mais guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Essa é uma das profecias do profeta Isaías, dizendo que Israel será uma referência, uma luz. Se você for analisar o lugar que Israel está, o território de Israel, o que Israel passou e está hoje, não só fisicamente o território, como todas as lutas políticas de perda, volta, sendo na época dos juízes, dos reis do Reino Unificado, né? Tem vídeo aqui no canal sobre toda a trajetória de Abrão até chegar em Jesus. Então nós temos uma série que trata sobre essa questão da divisão, e aqui está falando que vai ser tudo que vem a respeito
do Eterno virá através de Israel. Nós temos também outra profecia aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, versos do 1 ao 5. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor. Então praticamente essa profecia do profeta Miqueias, ela faz menção, são interligadas, tá? E no verso 4, todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o espantará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Todas as nações andam cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre, aqui dizendo que Israel se firmará, que Israel será realmente a luz para o mundo. Se você analisar hoje essas profecias, analisar Israel é muito fácil. Mas Israel, na época dos profetas, principalmente do profeta Isaías, era uma época muito conturbada, muita idolatria, um reino divididíssimo, um preconceito muito grande. Se não me falha a memória, na época do rei Uzias, ainda o reino do norte, com a capital em Samaria, ainda era dominado pelos assírios. Então havia um domínio muito forte, muito pesado. Tá? Não tenho, assim, as informações exílicas e pré-exílicas tão meio confusas, porque como eu pesquiso muita coisa para o canal, acabo que as informações eu tenho sempre que estar me atualizando para que nenhuma informação fique confusa, mas creio eu que seja assim. Então, nesse caso de semente, voltando para a semente de mostarda, basicamente a fé, a palavra fé tem 2 letras, então é pequenininho por si só, mas ela tem que ser firmada como, tem vídeo aqui no canal, tá? Firmada como Hebreus capítulo 11, a fé de Abraão, a fé de Jacó, né? E principalmente que é essa a referência que Jesus faz, Jesus como homem, né? O Cristo, Jesus como homem, ele faz referência basicamente ao livro do pregador, ao livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aqui, basicamente é o seguinte: pregai o evangelho a toda criatura, falemos da palavra de Deus, nos empenhemos em ajudar as pessoas. A fé, por menor que seja o homem, por menor que seja a fé, por menor que seja a vontade, por maior que seja o medo, nós temos que plantar. E nem sempre os frutos vêm rapidamente ou são vistos, né? Mas você tem que plantar de manhã e à tarde não fica de braços cruzados. Plantou, continua plantando, semeando, batalhando, indo atrás. Vamos buscar a Deus. É isso que ele está falando. Porque a gente não sabe qual semente vai frutificar. Vai frutificar, mas qual os frutos você só vai enxergar se você plantar. Se você ficar olhando o vento até um pouquinho mais acima, fala, quem fica olhando o vento e não planta, não vai colher nada. Então, simples assim. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado por acompanhar o canal até aqui.